Bom dia, Pai do Senhor Jesus, irmão e irmã, você que está ouvindo esse áudio, que Deus venha abençoar o nosso dia, que seja um dia maravilhoso na santa paz do Senhor Jesus, que a gente venha resistir às tentações, venha resistir às afrontas do inimigo, né, quando ele mandar aquele atribulado perturbar a sua paciência, que você e eu, todos nós tenhamos plenitude, paz de espírito, para que a gente venha resistir, né, às setas do inimigo. Amém? Eu falo isso, né? Mas seja lá qual for a tentação, né? Às vezes é uma comida, um doce, também passo por isso, né? Uma coisa que não é para você fazer, né? Então que a gente vai resistir, né? E crescer, se fortalecer e mortificar essa carne e alimentar o espírito em nome de Jesus. Andar na retidão, né? Em espírito em verdade. A gente vai dar continuidade à nossa leitura do livro de Romanos. Hoje é o capítulo 4. Paulo ele vem falando bastante sobre judeus, gentios. E no capítulo 4 ele vai falar muito sobre a fé, porque a gente leu no capítulo anterior que ele estava falando, em outros capítulos também, né? Que ele estava falando que os judeus estavam se justificando porque eles eram descendentes físicos, né, sanguíneos de Abraão, e aí isso dava a eles, digamos que, uma legalidade ou uma importância maior do que as outras pessoas, né? Só que aí Paulo, ele vem contestar isso, né? Vem mostrar que para Deus o que importa não é de quem nós somos descendentes, né, fisicamente, de que família nós somos ou de que placa de igreja nós somos, né? Mas o Senhor vai olhar muito a questão da nossa fé, da nossa obediência, né? Aí a gente vai ler aqui no capítulo 4. Ele fala muito a respeito disso, que diz assim: Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, né? Quem trabalha, o salário não é um favor, né? O salário é algo que deve ser dado, né? Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que o justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça, né? Porque aqui nós não trabalhamos, né? As nossas obras não é para nós sermos salvos, né? Porque quem fez a obra mesmo foi o Senhor Jesus. Então, nesse sentido, nós não trabalhamos, né, para sermos salvos. E a gente, porém, né, como diz aqui, porém, crê naquele que justifica o ímpio, né? Então, a gente não se, como é que a gente como é que eu posso dizer? A gente não confia, né, que a gente vai ser salvo pelas obras, mas a gente confia, né, que Deus, ele justifica a nós que somos ímpios, né? Nós diante de Deus, todos nós somos iguais, né? Somos seres humanos, falhos, né? E ímpios, né? Precisando da sua salvação, da sua misericórdia. Então, não são as obras que vai nos salvar, mas é a justiça de Deus que vai nos salvar, né? Através da fé nele. Aí diz aqui: a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Aí, como eu já falei outras vezes, né, a respeito da circuncisão, que a circuncisão era a aliança que os judeus fizeram, mas Abraão, ele fez aliança com o Senhor, ou ele seguiu ao Senhor antes mesmo dessa aliança, né, da circuncisão. Então, ele saiu lá daquela terra do povo pagão, idólatra, né, com fé naquilo que Deus disse, né, que ele saísse da sua terra
né, e fosse para uma terra em que ele fosse lhe mostrar qual era, né, que ia ser sua, da sua descendência. Então, ele não precisou ser circuncidado para ter fé em Deus. Tá querendo dizer isso, né? E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Como eu falei ontem, né? A lei, ela veio para mostrar o pecado, né? Através da lei, foi para nós, né? O povo lá naquela época, né, da lei, eles tiveram consciência do que era certo e do que era errado. Então, versículo 16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhes foi dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém? Então Abraão, a descendência de Abraão, que o Senhor disse que ia ser numerosa como as estrelas do céu, não era somente aquela descendência, né, que ia vir de Isaac, né, que era o herdeiro da promessa, né, mas todos aqueles que iriam seguir os seus passos, né, os passos da fé. Então todos nós que cremos, né, no Senhor Jesus, assim como fez Abraão, né, nós também somos descendência e nós fazemos parte dessa constelação, né, da descendência de Abraão. Então, sim, eu estava falando algo muito mais profundo que eu tenho certeza que Abraão nem imaginava o que ele estava falando, né? Mas o Senhor fez tanto na forma literal como na forma espiritual também, né? Então, o Senhor, ele cumpre as suas promessas. Aqui não foi dito, né? Paulo não mencionou, né, de Abraão ter se deitado com Agar, né? Mas foi, eu creio que a Sara, ela fez tipo assim uma chantagem emocional, alguma coisa, né, que ele se viu obrigado a fazer isso, né? Mas mesmo assim ele creu, né, no filho da promessa, e Deus assim realizou. Então que a gente venha seguir isso, nessa fé que Abraão teve, né, daquilo que o Senhor prometeu. Às vezes você pode até se perguntar, mas o Senhor nunca me prometeu nada, né? Mas o Senhor lhe prometeu muitas coisas a todos nós, e as suas promessas estão na palavra, né? A promessa de a gente ter uma vida de paz na sua presença, de vencer as tribulações. E que o Senhor disse que no mundo teria as aflições, mas tem de bom ânimo, que ele venceu o mundo. Então isso é uma promessa, né? A promessa da salvação, a promessa, né? Deixa eu ver mais uma promessa. De que, se você se lembrar mais de uma promessa, diga aí nos comentários, em nome de Jesus. Mas existem promessas específicas e existem promessas que Deus fez para todos nós, que está na palavra do Senhor. Né? Ele disse que iria arrebatar a sua igreja, é uma promessa também. Ele disse que
Ele acampa um anjo ao nosso redor, né? Daqueles que o buscam, né? Ele deixou, aqui onde eu estou bem movimentada nessa hora. Ele também deixou a promessa do batismo com o Espírito Santo, né? Que é real, acontece. Ele deixou muitas promessas para nós, muitas mesmo, né? E a gente lendo a palavra do Senhor, ele deixou a promessa de um consolador, né? Que ele não nos deixaria órfãos, né? Então, por mais que você se sinta sozinho, não tenha pai ou não tenha um pai presente, né? Uma família estruturada, sabe que você tem um pai, né? E é um pai, não é qualquer pai não, um pai perfeito, maravilhoso, santo, né? Então, existem muitas promessas. Às vezes ele dá umas promessas específicas para as pessoas, né, para nós. Mas se não tivesse promessas específicas, já tem muitas outras que ele já nos deixa, né? E a gente tem que descansar na sua palavra, naquilo que ele promete, naquilo que ele diz e saber que ele vai cumprir. Amém? Então essa foi a leitura de hoje, né, que a gente vai meditar, refletir, ter a fé de Abraão, né, que mesmo quando ele já estava bem velho, ele e Sara, ele sempre acreditou, né, que a promessa ia dar certo. E você que tem orado por alguma coisa, saiba que por mais que você pense que Deus não está ouvindo, mas Ele está ouvindo. É claro que existem aquelas pessoas que Ele escuta, mas não dá ouvidos, né? Aquelas pessoas que não querem obedecê-lo, né? Aquelas pessoas que não querem ter um coração quebrantado, humilde diante dele. Mas se você, né, assim como eu, que reconhece que é falho, né, mas tem colocado causas na sua presença, saiba que no dia certo, né, Deus vai realizar na sua vida. Eu tenho muitas coisas na minha vida que o Senhor já realizou e eu tenho fé que Ele é grande e poderoso e é bondoso também, né, como um bom pai, para realizar muitas outras coisas, né, e tudo aquilo que a gente for pedir para Ele, que a gente tenha em vista, né, que não é para a gente se vangloriar, não é para a gente se envaidecer, né, mas é tudo para demonstrar ainda mais a glória dele, né, o quanto ele é bom, o quanto vale a pena ser fiel, né, o quanto vale a pena permanecer na sua presença, mesmo que os ventos estejam contrários, né? E aí sim, aí o Senhor vai fazer com gosto na nossa vida, né? É demonstrar, né, o bem, demonstrar a glória dele, não que ele seja um Deus vaidoso, não. É porque a gente é uma coisa assim inexplicável. A gente tem um prazer, né, de mostrar quem ele é, né? E ele se sente amado. Acho que essa é a expressão correta. Ele se sente amado, é como se o amor fosse recíproco, né? Ele nos ama e quando a gente faz isso, ele se sente amado, né? E aí ele sabe, né, que é de coração. Ele sabe que a gente não pede por egoísmo, né? A gente pede por amor, né? Então é isso. Nessa leitura de hoje, que a gente venha, né, seguir os passos de Abraão também, em nome de Jesus. Qualquer dúvida, pergunta, comentário, você pode deixar aí no grupo, né, ou aí nos comentários, fique à vontade. Então Deus abençoe a sua vida e até a próxima.